Olá, olá, queridas, queridos. Vamos esperar aí enquanto avisamos, né? Muito bem, sejam bem-vindas. Olá. Avisar o grupo, né? As pessoas, colocar lá no grupo que estamos ao vivo, que já estamos aguardando as pessoas. Você avisa lá. Vamos aguardar um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Vamos aguardar um pouquinho que estamos avisando os grupos de WhatsApp, os grupos de Telegram. Enquanto isso, aguardamos aí a entrada das mães. Muito bem. Muito bem. Isso, colocamos o link lá, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. O Instagram tá me avisando que está avisando os seguidores, então eu vou aguardar só mais um pouquinho para iniciar. Muito bem. Bom, tem aí uma sequência de lives que foram realizadas. Olá, seja bem-vinda. Tem uma sequência de lives que foram realizadas, elas estão lá no feed. E quem não assistiu às anteriores, pode ir lá assistir, né? E, enfim, vamos aguardar só mais um pouquinho para que as pessoas comecem a chegar. Estão avisando, né, aos seguidores. Mas, enfim, fico bem feliz de estar aqui com vocês novamente. É sempre uma experiência muito gratificante vir fazer as lives, preparar os assuntos. Afinal de contas, essas lives, elas são uma possibilidade aí também de eu colocar meu talento em exercício, né? E como eu falo muito em talento, das pessoas trabalharem utilizando os talentos delas, então para mim é sempre um prazer estar aqui para trazer o conteúdo para vocês, né? Muito bem. Eu vou iniciando, e aí à medida em que as pessoas forem sendo avisadas lá nos grupos, né? Olá! Enquanto a gente aguarda que elas vão sendo... Tem alguns recadinhos que eu acho que são importantes para passar, então eu vou começar, né? E inclusive se vocês quiserem compartilhar essa live, vocês têm aqui embaixo, logo aqui embaixo na tela, tipo uma asinha delta, um aviãozinho, pode clicar lá, vai abrir seus contatos e aí você compartilha
com as pessoas, é bem simples, né? Muito bem, é uma flechinha, tipo um aviãozinho, aí você pode compartilhar, tá? Bem, então vamos lá. A live de hoje, né, ela é o início da semana do desafio, então ela é uma live pré-semana do desafio, e vai ser muito bom porque eu vou passar alguns avisos. Acho que também vamos ver se, na verdade, as lives elas acontecem às 20 horas, sempre às 20 horas, mas talvez a gente coloque aí uma enquete também lá no grupo para ver o que o pessoal acha, porque esse horário também pode ser que muitas pessoas estejam preparando jantar, né? E é interessante que todas as mães participem. Mas vamos lá, então, na live de hoje eu vou falar como ter filhos bem-sucedidos no futuro. E é como eu falei, essa live é uma live de esquenta, né? Então, vamos lá, continue mandando os coraçõezinhos, porque aí eu vejo que a gente se mantém, né, ali com a audiência forte, tá bem? Bom, eu tô sempre muito animada, não só para fazer as lives, como para fazer os desafios, e esse desafio ele pretende ser aí uma maratona de conhecimento para as mães e para os filhos e para a família e para os maridos também, porque vai ter muito conteúdo que eu vou disponibilizar, que eles serão aí de grande importância, não só para as mães. Mas antes de começar, primeiramente eu queria parabenizar as mães que estão fazendo parte do desafio, que estão lá no grupo de WhatsApp e que também estão aqui. De virem fazer parte desse desafio, eu estou bem feliz da iniciativa dessas mães. Por quê? Porque realmente engajar os pais na questão profissional dos filhos realmente é um desafio, né? É um grande desafio. Tentamos anteriormente fazer, né, esse engajamento e não surtiu muito efeito. Então parece que uma minoria é que se preocupa realmente em apoiar os filhos nesse momento da escolha profissional, e que assim parece que todos desejam algo, mas o engajamento ele é um pouco difícil mesmo, né? Então, enfim, tivemos várias tentativas e estamos aí, por isso que eu acabei decidindo fazer esse desafio voltado para as mães, e então as mães já merecem meu reconhecimento em função disso, tá? Parabéns, mães, né? E para que vocês não corram risco de perder nenhuma live do desafio, então eu vou dizer para vocês colocarem, né, um despertador para avisar vocês assim que a gente o cronograma, né, porque a gente vai colocar um cronograma das lives, mas para que vocês tenham aí essa possibilidade de não perder. E inclusive quem está no grupo de WhatsApp, a gente manda aviso, tá? A gente manda aviso para o grupo de Telegram, para o grupo de WhatsApp, tá bem? Então vale a pena vocês fazerem parte lá do grupo, colocar um relógio para despertar minutos antes da live, para não perder, porque o conteúdo ele é realmente um conteúdo de valor, tá? Quem ficar de fora vai perder um conteúdo muito, muito bom, muito interessante, que já vai revelar muitas características aí de filhos de vocês, enfim, até de vocês, porque no desafio que eu fiz o ano passado, para os jovens, teve mães que participaram e elas fizeram também as ferramentas que eu disponibilizei, elas acharam incrível. Então agora as mães participam, mas elas levam para os filhos, né? E no dia 18, né, que é o próximo sábado, nós vamos colocar lá no grupo de WhatsApp a agenda do desafio. Então ali vai ter um cronograma com toda a programação do desafio, né? Toda a programação do evento.
E ali vocês vão ficar por dentro dos horários, do que a gente vai ter em cada live. Todas as ferramentas que eu vou entregar também estarão descritas ali, vale muito a pena. Bem, e aí vocês participando, é como eu disse, por tabela seus filhos serão beneficiados, maridos, sobrinhos, enfim, todos, tá? Oi? Bem, então, antes mesmo da gente começar as lives, os filhos de vocês já vão começar a ganhar presentes. Então serão 5 ferramentas que eu preparei e são ferramentas gratuitas, tá? Que eu vou colocar lá para vocês no grupo de WhatsApp. E essas ferramentas, elas têm a finalidade de identificar características marcantes dos seus filhos. Por quê? Porque essa escolha profissional, né, esse trabalho de escolha profissional, ele é sobretudo um trabalho de autoconhecimento. Então, através dessas técnicas, vocês já vão começar a ter aí pelo menos uma amostra, né, do que é esse trabalho de autoconhecimento. No dia 20/9, então vai ter já ferramenta disponibilizada. No dia 21 também, e no decorrer do desafio terão muitas outras. Além disso, nós vamos fazer sorteio, né? Vai ter sorteio de livros que são exigidos, né? Leituras exigidas no vestibular, então vocês vão ter acesso a elas também. Olha só, sejam bem-vindas. Olha, ao todo serão 9 lives com muito conteúdo relevante, com a finalidade de ajudar aí vocês a descobrirem, né, o que vocês podem fazer para ajudar seus filhos a terem sucesso na escolha profissional deles, a entenderem a importância que as mães têm. Eu até entendo que vocês sabem que é importante a participação dos pais, mas eu entendo também que às vezes mães e pais ficam um pouco em dúvida qual é a melhor postura a adotar diante desse período aí da escolha profissional, né? Bem, enfim, e o que mais que eu tenho para falar do desafio? Bom, vocês vão receber o conteúdo então pelo WhatsApp, né? E é importante vocês estarem aí acompanhando para não perder absolutamente nada. Bem, para participar do desafio então, além de fazer a inscrição, entrar no grupo de WhatsApp é importantíssimo. E para quem ainda não fez a inscrição, tem lá no link da minha bio, aliás, na minha bio tem um link que vocês podem acessar, é só se inscrever lá, certo? Mas tudo vai ser enviado pelo WhatsApp. Então, as lives oficiais, elas começam do dia 22 e elas vão até o dia 26. E nesse calendário que a gente vai disponibilizar, vai ter todo o passo a passo, todo o conteúdo e todas as ferramentas. Então, eu espero que vocês acompanhem aí todas as lives. Vou ficar bem feliz. E o tema dessa live, então, é a influência dos pais na escolha profissional dos filhos. E eu sempre gosto de começar as minhas lives, não só as minhas lives, mas como todo o trabalho que eu faço, né? Eu gosto de começar fazendo perguntas que vão provocar reflexão. E aqui são perguntas que é para que vocês pensem a respeito durante a live e no final, certamente, eu retomo para a gente entender fazer uma síntese, né? E qual é então a resposta. A primeira pergunta é se vocês acham que os pais eles influenciam a escolha profissional dos filhos, em que medida, né, essa influência ela é positiva ou negativa, e será que há outros personagens que também influenciam a escolha profissional dos jovens? Então essas 3 perguntas elas são para reflexão e a gente vai conseguir respondê-las, né, ao longo da live. No final faremos uma síntese. Bom, e aí eu também gosto de trazer sempre uma informação técnica
e depois também informação de experiência. E o que eu tenho para dizer a respeito de informação técnica é considerando pesquisas recentes, né, que são realizadas, e toda a literatura que envolve a escolha profissional a respeito da influência da família, da influência dos pais. E o que eu tenho para dizer para vocês é que sim, que a maior influência na vida de uma pessoa, quando ela vai escolher uma profissão, quando ela vai escolher uma carreira, sem dúvida nenhuma, essa maior influência ela é dos pais. Agora vocês vão entender a qualidade dessa influência no decorrer aqui da live, né? Então, pesquisas recentes sobre o tema confirmam, né, o peso da família na decisão profissional. Mas a figura materna, sem dúvida nenhuma, é uma das figuras mais importantes na questão da escolha. E a gente já pode imaginar por que a figura materna ela é aí a figura mais importante. As mulheres estão sempre muito ligadas, muito antenadas com o que acontece aí com os filhos, né? Então elas têm uma importância muito grande. Agora, como que começa a influência da família na questão da escolha profissional dos filhos? Como ela começa? Bem, quem nunca ouviu um pai ou uma mãe dizer assim para os filhos, né? Olha, faça qualquer profissão menos a que eu estou fazendo. Ou siga a minha profissão porque você vai se dar bem. Ou ainda, desejo que você siga uma profissão bem diferente da minha, da do seu pai. Ou desejo que você siga uma profissão, mas assim, uma profissão X porque eu não tive condição. Enfim. E tem também aqueles que dizem, olha, siga a profissão que você quiser. E aí a gente vai entender um pouco dessas posturas, né? Bem, se vocês estão se identificando com essas falas, né, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando nós, né, os pais eles têm uma expectativa em relação aos filhos, então existe uma projeção de expectativa, é claro, né? Tem sempre uma intenção positiva por trás dessa projeção, mas tudo depende da forma com que os pais lidam e com que os filhos lidam com isso também, né? Então, tem sempre uma intenção positiva. Os pais desejam que os filhos, eles tenham aquilo que a vida tem de melhor para oferecer, né? Nós queremos a felicidade dos nossos filhos, não é mesmo? Essas projeções que nós fazemos, né, ou sugestões, elas geram um impacto. É um impacto que tem muita significância na vida desses jovens. E nem sempre elas podem funcionar de maneira positiva. Então, a busca por referência na família, ela é explicada por duas razões. A primeira, quando se fala de escolha profissional, né, em qualquer faixa etária, né, porque eu atendo jovens que estão ali no ensino médio, em curso, né, então eu atendo jovens 15, 16 anos, até pessoas que estão com 56, né, 58 anos, tá? Então eu atendo pessoas nessa trajetória de carreira, porque a escolha profissional, ela, na verdade a carreira, né, como eu sempre digo, a carreira ela se inicia com a primeira escolha que acontece lá no ensino médio, mas ela é uma trajetória, é como se a gente ingressasse numa trilha mesmo, e dali nós vamos seguir. Então, para qualquer faixa etária, né, quando a gente fala de escolha de profissão, as pessoas não querem arriscar, elas querem ter certeza da decisão que elas vão tomar. Mas elas estão erradas por causa disso? Não, elas não estão erradas. Por que as pessoas não estão erradas?
Porque existe um investimento muito alto, muito significativo nessa decisão. E aí, quando eu falo em investimento, todo mundo já pensa logo no investimento financeiro. Mas eu vou dizer para vocês que o maior investimento, ele não é financeiro. Então, existe um investimento financeiro, existe um investimento emocional, mas, sobretudo, o maior investimento que é feito é o do tempo. E o tempo que nós investimos, ou que o jovem investe tentando acertar numa escolha profissional, dependendo de quanto tempo ele levar para isso, quer dizer, esse tempo ele não vai voltar mais. Então esse é o patrimônio maior, né? É a perda maior. É lógico que não existem perdas. Por quê? Porque a pessoa sempre vai aproveitar aquilo, se ela souber encarar isso como uma forma de aprendizado, então ela vai poder aproveitar isso como uma experiência. Mas tudo depende da visão de cada um. Então, por princípio, querer acertar na escolha, não querer errar e ter certeza da decisão é algo que todas as pessoas desejam, independente da faixa etária. E elas não estão erradas, tá? Então, ninguém quer passar aí 2, 3, 8 anos se dedicando um tempo sem exatamente ter certeza que que essa profissão vai ter a ver com a pessoa. Então, por exemplo, eu tenho casos aqui já de atendimentos de pessoas que fizeram de vários cursos, tá? Então, por exemplo, veterinária, engenharias e de várias engenharias, tá? Comércio exterior, direito. Então, são pessoas, por exemplo, casos assim de que a pessoa ficou nessa estrada de carreira, né? Nessa escolha, por 8 anos, para depois achar que não tem nada a ver comigo essa profissão, por 5 anos, né? E tem um caso, aliás, se vocês puderem depois dar uma olhada, eu fiz um desafio há pouco e tem o depoimento de uma aluna minha que ela ficou aproximadamente 7 anos até que ela me encontrou, né, o ano passado, participou do meu programa Escolha Profissional Assertiva, se decidiu, então ela ficou 8 anos numa profissão. Quando ela ingressou naquela faculdade, ela já sabia, logo, né, nos primeiros anos, ela já sabia que aquilo não tinha nada a ver com ela, e ela foi ficando, e o tempo foi passando. E é muito difícil para a pessoa também decidir algo diferente, porque ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe o que ela vai fazer. Então, ainda quando você tem uma opção, e uma opção que você entende que é a opção certa, ok, né, gente? Mas quando você não sabe, você está numa estrada, né? Você sabe que se tomou o caminho errado, mas também você não sabe qual é o outro caminho que te levará onde você deseja ir, aí não tem como, a pessoa acaba ficando, né? Porque quando você não sabe o que fazer, você se paralisa. Então foi exatamente... Ah, que linda! Então foi exatamente... Obrigada, viu? Foi exatamente isso que aconteceu com essa cliente. E quer saber como ela tomou a decisão de seguir essa profissão? Ela fez um teste vocacional de internet e acabou que não era a profissão realmente que era a profissão ideal para ela, né? Então eu tenho vários casos, viu, gente? E pessoas, e isso não depende da universidade que a pessoa estuda, porque eu atendo, né, por exemplo, alguns casos da USP, inclusive, tá? E que a pessoa chega num determinado ponto e aquele curso, nossa, aquela profissão não é para ela. E aí? E aí eles ficam realmente sem saber o que fazer. Porque é como eu disse, todas as pessoas querem ter certeza dessa decisão, porque é uma decisão muito impactante, é uma decisão que vai mudar, ela tem o potencial, né, de mudar o seu futuro. Então, né,
E aí, quando o jovem ele não tem referência, olá, seja bem-vinda. Quando o jovem não tem referência, a tendência dele é olhar para aquilo que ele conhece, para aquilo que ele já viveu. E o que está mais próximo do que ele já viveu? A família, a referência dos pais, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, olá, a outra questão ela está voltada para um autoconhecimento com foco profissional. E o que é isso? O sistema educacional e social, ele não expõe os nossos jovens a um autoconhecimento, né? E a uma realidade profissional, ao mercado de trabalho. Então, existem poucas ou nenhuma oportunidade deles participarem de programas que visem autoconhecimento com foco profissional, né? Para que eles possam checar as opções profissionais que eles têm em mente. E aí, realmente é como se eles dessem um tiro no escuro, né? Eles não conseguem ter referências internas. Porque vocês vão ver ao longo da minha live de hoje e ao longo do desafio, que linda, vocês vão ver que o que dá referência interna, aliás, o que vai dar a referência para a pessoa tomar uma decisão são algumas questões internas, e vocês vão comprovar isso no desafio com as ferramentas. E são ferramentas, gente, não são... Vocês sabem, né? Eu trabalho com orientação profissional, eu tenho programas de orientação profissional, eu uso testes que são testes de psicólogo. Essas ferramentas que eu vou disponibilizar, elas ainda não são esses testes que eu aplico, porque esses aí eu não consigo, eles têm um valor elevado. Mas vocês vão ver que pelas ferramentas que eu vou disponibilizar, vocês já vão conseguir compreender e identificar, vocês vão ter provas do que eu estou falando, né? Bem, então, todo esse cenário aí, o que acaba fazendo? Aumentando a responsabilidade da participação dos pais nesse momento da escolha profissional dos filhos. Então, a família acaba sendo um dos fatores de maior influência. Olha a responsabilidade, né, da família. E a influência materna, ela pode ser positiva ou negativa, vai depender do tipo de manejo que os pais derem, do tipo de manejo, da relação que eles tiverem. Então, a gente pode encontrar posturas, e eu tenho muita experiência nisso, viu, gente? Eu encontro essas posturas aqui diariamente. Uma das posturas pode ser a de dar a total liberdade para o filho escolher. E aí os pais não se envolvem no processo. O que acaba acontecendo com os filhos? Isso aumenta o sentimento de dúvida, a confusão, né? E aumenta. E eles acabam ficando mais angustiados. Muitos desenvolvem quadro, e é assim, eu estou falando com conhecimento de causa. Muitos desenvolvem quadro de ansiedade, alguns depressão, síndrome do pânico. Já tive alguns que até começaram, porque eles não sabem o que eles vão fazer, né? Eles não conseguem ter um direcionamento. E outra coisa também, né, gente? Hoje em dia tem muita informação disponível. E eles não conseguem entender qual é a informação relevante. O que é uma coisa relevante? É aquilo que a gente deve considerar. Então eles muitas vezes não sabem o que eles vão considerar. Por isso que eles acabam ficando mais perdidos ainda, né? Parece que quanto mais informação, mais vai... Por quê? Porque, na verdade, você recebe uma quantidade de informação muito grande, mas você tem que ter critério para selecionar essas informações. Senão, o que acaba acontecendo? Mais vai dar dúvida do que certeza, né? Agora, também tem uma outra postura, que é quando os pais expressam claramente qual é a profissão, né? Seja bem-vinda. Qual é a profissão que o filho deve seguir? Então, eles expressam ali claramente. E o que acontece? Essa expressão clara, que é quase uma exigência, faz eles sofrerem, né? E também não vai favorecer a autonomia e a independência. Então, gente, eu compreendo perfeitamente, porque
trabalho com isso. Eu sou mãe também. Boa noite! Eu sou mãe de 2 filhos. Eu vou falar um pouquinho depois, né? Não agora, mas nas lives eu vou falar um pouquinho até de como os meus filhos já estão. E eu sei como é isso, né? A sorte dos meus filhos é que a mãe era psicóloga e sempre trabalhou com orientação profissional e consultoria de carreira. Mas é uma situação difícil porque os pais nunca sabem se eles estão extrapolando, né? Se eles estão agindo certo, ou seja, se eles estão adotando uma postura de acompanhar, sem impor, e aqueles que estão impondo muitas vezes não percebem que estão fazendo isso. E o jovem sofre, né? Enfim, então, a postura mais adequada nós vamos ver aqui mais pra frente. Eu falei de 2 posturas extremadas, né? Mas existe uma postura que você pode adotar frente a essa questão da escolha, que é uma postura mais ponderada, e eu vou falar sobre ela, tá? Então, é muito natural que os pais eles tenham sonhos e que eles projetem esses sonhos para os filhos. Olha, a projeção de expectativas, ela já acontece quando os pais pensam em ter um filho, né? Olha, quando você vai escolher o nome do seu filho, existe um motivo para você escolher, há uma expectativa, né? Até, por exemplo, o mês que o filho vai nascer, enfim, se tem pessoas que escolhem até o dia que ele vai nascer, né? Tá, eu vou falar sobre isso. No finalzinho, a que idade nós devemos ajudar a escolher? Tá, eu vou falar. Então, existe uma expectativa que nós colocamos quando nós pensamos. Antes do filho se materializar, ele já faz parte do nosso imaginário. E esse nosso imaginário já coloca algumas características, né? Então, por exemplo, o nome da criança, quando você vai escolher o nome, né? Você pensa, muitas vezes, por que aquela criança vai ter esse nome. Enfim, então é muito natural que os pais, eles coloquem, eles projetem sonhos. É natural que isso aconteça. Agora, dependendo na questão da escolha profissional, dependendo de como essa expectativa ela é manifestada para o adolescente, aí isso pode gerar conflito para ele mesmo, conflitos internos, né? E muitas vezes ele pode não conseguir diferenciar o que é uma expectativa da família, né? Se aquela profissão ele tá tendo ideia de fazer aquela profissão porque é uma expectativa da família ou porque é algo que é dele mesmo, que é uma vontade dele. E muitas vezes, para provar a lealdade dele em relação à família, ele acaba seguindo para não desapontar, acaba seguindo uma profissão, porque ele também não tem outra profissão em mente e não vai ser feliz, né? Então, na verdade, assim, ninguém faz isso, os pais não fazem isso, de muitas vezes não conseguir dar o apoio adequado, porque, na verdade, porque eles querem, é simplesmente porque falta conhecimento. Muitas vezes os pais se sentem impotentes, sem saber como ajudar, né? Mas não adianta só se sentir impotente e não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa, tem que buscar informação, né? Nenhum de nós nasceu sabendo, nós não nascemos com o manual embaixo do braço. E o filho também não vem com manual, né? Não vem, eles vêm sem manual e a gente tem que aprender. Mas a disposição que a gente tem, o amor que a gente sente, faz com que a gente busque a informação. E é para isso que a gente está. Nós somos a liderança na vida dos nossos filhos, né? A mulher é uma liderança, às vezes ela não assume esse papel, mas ela é uma liderança, ela é forte, né? É um pilar que sustenta a família. Então, a gente precisa buscar conhecimento, né?
Por isso que eu também resolvi fazer esse desafio para as mães. Por quê? Por conta do que eu falei. Já existiram iniciativas anteriores de fazermos, né, de envolvermos os pais nesse momento da escolha profissional e foram expectativas frustradas da nossa parte, né? Então, e na verdade eu vejo necessidade, eles têm necessidade de apoio, portanto resolvi fazer o desafio e que legal, mães, que vocês decidiram participar, né? Muito bom. Por quê? Porque a melhor solução não é virar as costas, não é fingir que nada está acontecendo. Ah, nossa, meu filho está se decidindo. Não, a gente precisa estar ali se apropriando, não da decisão, mas do apoio, né? Esse momento aí da escolha profissional ele é de extrema importância. É o futuro do seu filho que está em jogo. Mas não é só o futuro do seu filho que está em jogo ou da sua filha. É o seu futuro também, como mãe, como pai, né? Porque à medida em que a gente consegue encaminhar nossos filhos para tomar uma decisão consciente, uma decisão segura, autônoma, o futuro deles estará garantido e vocês vão entender muito porquê nas minhas lives, tá? Vão entender muito nesse desafio, né? O risco de fazer uma escolha errada, ele gera muita frustração, eu garanto isso. Eu tenho muita experiência, trabalho há muitos anos com isso, eu garanto, né? Ele gera muita frustração, a pessoa muitas vezes adoece, a pessoa fica doente, infeliz. E, gente, nós não viemos na vida para ser infeliz e nem nossos filhos. Então, eu garanto que tem como diminuir e eliminar até esse risco, sabe, de uma escolha errada, né? Uma das grandes preocupações dos pais também é com a questão financeira. Essa profissão vai dar dinheiro. Eu entendo perfeitamente. Como eu falei, eu tenho 2 filhos, né? Então isso é uma preocupação de nós mães. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, como profissional, né, psicóloga, especialista em orientação profissional e consultoria de carreira e outras coisas mais que eu tenho aí durante a minha vida, né, profissional, que só de experiência profissional eu tenho 33 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é a profissão que dá dinheiro. Não é a profissão. Agora eu vou quebrar aqui um paradigma. O que dá dinheiro é o profissional. Né? O profissional ele deve desenvolver competências para que ele tenha capacidade de gerar renda, independente da profissão ou da área. Então, o retorno financeiro ele vem, mas ele vem de onde? Da competência que o profissional consegue desenvolver. Então, às vezes, a pessoa se preocupa muito com essa questão financeira, se a profissão vai dar dinheiro. Antes de se preocupar se a profissão vai dar dinheiro, a preocupação tem que ser, será que eu reúno o potencial para exercer essa profissão? Porque se essa profissão estiver apoiada nos meus talentos, pode ter certeza que o dinheiro virá, né? Então, escolher uma profissão, a profissão ela tem que ser escolhida com base no potencial da pessoa e não o dinheiro, é como eu estou falando, a gente vive num mundo material, nós precisamos de dinheiro, mas o dinheiro, ele não é o único ponto a ser considerado, ele é um dos, mas não é o único. O que precisa ser enfocado, considerado, tem que colocar um holofote gigante aí, onde? No potencial da pessoa, nos motivadores dela. É isso que vai fazer com que essa pessoa tenha sucesso. Então, essa é a decisão. Quando a pessoa apoia a decisão dela nesses critérios que são claros e objetivos, é isso que vai gerar o sucesso para ela, né? Então, escolher com consciência é a melhor decisão. Aí, a influência dos pais nesse processo de escolha, tem pessoas que acham que ela só acontece nesse período,
né, no período da adolescência, no período que está lá no ensino médio, mas não. Na verdade, essa influência é um processo que ocorre continuamente da interação nos grupos familiares. É algo que já se inicia lá na infância, né? Então, o seu filho pode gostar de trabalhar ou não gostar, desenvolver, mas se ele nunca trabalhou, como é que ele vai gostar ou não gostar, ou já ter uma ideia de gostar ou não gostar? Então, depende do que ele observar, do que acontece, de como você volta do trabalho, das conversas que ele pega, você tendo, né? Então, ele pode, como ele não tem uma vivência profissional, ele pode fantasiar, né? Ele pode fantasiar uma situação, ele não está vendo, ele não vive aquilo. Então, os nossos exemplos é que falam por nós. Quando também o assunto são filhos, são os nossos exemplos. Já vi várias mães que fumam e dizem para os filhos, por quê? Porque elas têm um vício e elas não conseguem sair do vício. E aí elas proíbem o filho de fumar. Mas qual é o exemplo que está sendo dado? E da mesma maneira os pais, tá? Pais que bebem e falam, né? Não siga meu exemplo. Só dizer não segue não adianta nada. Inclusive, eu nem sei se eu tenho tempo, mas eu quero contar, eu quero falar sobre... É uma parábola que fazem e que eu acho que vale a pena, né? Então, filhos gêmeos foram criados no mesmo ambiente, no mesmo lugar. O pai alcoólatra batia na mãe, sempre bateu. E aí, num determinado momento, eles foram separados, cada um teve que viver isolado, e depois de um tempo, alguém foi entrevistar um dos filhos. Gêmeos, tá? E aí, entrevistando esse filho, perguntaram: olá, Bia. Perguntaram, né? A pessoa perguntou: bom, e aí? Tô vendo que você está assim bem direcionado na vida. Tô vendo que você tem uma família, constitui uma família, que você está feliz, que você trabalha. Como você explica isso? E aí ele disse: eu devo isso graças ao exemplo do meu pai. O pai era alcoólatra e batia na mãe. Muito bem. Aí a pessoa foi para o outro. E aí? E aí que onde essa pessoa, né, o entrevistador encontrou a pessoa embaixo da ponte e chegou e aí me diz o que aconteceu com você. Ah, bom, eu não tive muita sorte. Eu acabei caindo no vício, bebo. Até tive uma família, mas como eu batia muito na mulher, não deu certo. E aí o rapaz perguntou: bom, mas e como você explica isso? Aí ele disse: eu fiquei assim graças ao exemplo que eu tive do meu pai. Mas aí eu lhes pergunto, os dois tiveram o mesmo exemplo, né? Então existem exemplos, existe aí uma decisão interna de cada um, mas sem dúvida nenhuma, olha como os exemplos familiares eles podem interferir, né? Mas isso foi só uma parte. Bem, então a influência ela envolve, né? Essa influência dos pais ela envolve tanto ações objetivas que são declaradas, como intenções, por exemplo, apoio financeiro, apoio para formação, ações facilitadoras, exploração vocacional, como também essa influência ela pode ser subjetiva, indireta, né? Nem sempre clara. É como eu falei, né? Alguns exemplos,
ou aprovação ou reprovação, expectativas, né, em relação a resultados, só vou achar legal se você escolher tal profissão, cobranças, influências do estilo familiar, os valores da família, as crenças que os pais têm em relação ao mundo do trabalho, ao trabalho, tudo isso influencia, né? Os sonhos que são projetados, enfim. Às vezes, a própria relação dos pais com os filhos, a proximidade ou a distância que eles conseguiram cultivar, porque tanto a proximidade quanto a distância, elas são cultivadas. E muitas vezes os filhos, eles não demonstram, mas eles valorizam bastante a opinião dos pais, né? E eles se sentem frustrados quando eles percebem que as escolhas, elas não estão indo de acordo com a expectativa. Eu tenho um caso aí recente também de uma pessoa que, dentro do processo de orientação profissional, acabou não sendo a profissão que um dos pais queria. Mas não tem jeito, né? Essa profissão que acabou acontecendo durante o processo, esse programa, ela foi muito pautada nos talentos, nos motivadores da pessoa. Então, no final das contas, né? Porque eu também faço uma orientação para os pais, eles acabaram compreendendo e ficaram felizes, entenderam que fazia todo o sentido mesmo, né? Por quê? Porque é o que eu falei, muitas vezes os pais não conseguem apoiar porque falta conhecimento, né? Ninguém faz as coisas porque quer o mal, muito pelo contrário, há sempre uma intenção positiva, né? Mas nem sempre as coisas são expressas claramente, né, de forma ideal. Enfim, bem, todas essas variáveis, elas atuam possibilitando ou limitando a decisão do jovem em relação à escolha, né, e ao ingresso na carreira. E aí, gente, que eu acho que vocês precisam mandar uns coraçõezinhos, senão eu vou cair. Vou beber uma água. Enquanto vocês mandam uns coraçõezinhos, eu vou beber uma água. Ah, que bom. Mas olha, gente, é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala claramente sobre as coisas, a gente consegue tomar ações preventivas. O importante é tomar ações preventivas. Bom, diante de tudo que eu falei, então, o que é que os pais podem fazer? É importante, então, que esse jovem, ele se sinta acolhido, que ele se sinta compreendido. Muitas vezes, parar para pensar, eu sei também que, nossa, todos nós somos muito demandados, né? Os tempos, eles estão desafiadores para todos. Então, às vezes, a gente tem que pensar em tanta coisa, né? A família tem que pensar em tanta coisa, o pai, a mãe, tem tantos compromissos, tem tantas contas para pagar. E às vezes, muitas coisas, né, ou algumas coisas acabam passando batido. Então, o importante é acolher esse jovem, entender que é normal ter dúvida. É normal ter dúvida. Aliás, é até bom ter dúvida nessa fase, nessa idade. Melhor ter dúvida nessa idade do que achar que está com toda certeza e segurança, como essas pessoas que eu atendi, que passaram 8 anos, 5 anos, 10 anos, né? Até se formar. A medicina veterinária leva o quê? 6 anos para formação, fora o estágio, e depois ainda vai trabalhar. E a pessoa tenta. Eu quero que vocês entendam o seguinte, porque às vezes pode ter alguém aí que esteja pensando assim, nossa, mas levou tanto tempo? Levou tanto tempo. Por quê? Porque a pessoa, ela fica querendo dar certo. Não pensa que é fácil, ela fica querendo dar certo. E ela só desiste quando ela vê que não tem jeito mesmo, tá?
Então, é acolher, é entender que isso é normal ter dúvida, e que até melhor que tenha dúvida, porque a gente busca solucionar, né? Então, a postura mais indicada é essa de ajudar a escolher, não escolher por eles, mas apoiá-los, né? De que maneira? Orientando, não tirando o poder de decisão deles, mas questionando também a escolha, entender se essa escolha ela está apoiada e quais critérios, o que ele está utilizando para apoiar a escolha profissional, né? Então, não centralizar a decisão, mas também não delargar. Dar autonomia, mas também fazer o que eu falei, entender que critérios que eles estão considerando para tomar essa decisão. Principalmente se essa decisão ela está embasada no potencial deles, naquilo que ele tem de forte, de ponto forte. Entender se está baseado nos interesses que ele tem, nas habilidades que ele demonstra, nas motivações internas, né? Ou seja, se essa decisão está baseada no autoconhecimento com foco profissional. E aí é onde os pais, o foco, né, ele deve ser no trabalho futuro. Porque as referências passadas não necessariamente elas irão sustentar essa escolha futura. As exigências do futuro são de pessoas protagonistas da sua própria vida. E ser protagonista é você ocupar um papel de destaque. Mas um papel de destaque, gente, veja bem, não é para os outros, é na sua própria vida. É você tendo controle, é você entendendo os porquês que você está fazendo isso. Então é isso que a gente deve provocar nos nossos filhos, né? Bem, a escolha profissional, então, ela deve ser feita pelo jovem mesmo, porém, entendam. Então já que é feita por ele, eu tenho que só olhar, não, apoiar, orientar, né? Ele vai trilhar o caminho, mas muitas vezes ele não sabe qual caminho escolher, e é nesse momento que os pais podem ajudar, tá? Bem, e uma outra coisa também é o seguinte, por que a gente deve apoiar a nossa escolha naquilo que a gente tem de ponto forte? Porque nós vamos exercer essa profissão por muito tempo. Por mais que as pessoas digam que você pode mudar a qualquer tempo, sim, pode mudar. Mas uma mudança sempre implica, né? Às vezes, por exemplo, eu atendo muito profissional já, né? Na questão da consultoria de carreira. Muitas vezes, para a pessoa poder mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, ela tem que dar 2 passos para trás. Então, todas as decisões elas têm que ser muito pensadas, né? E se a pessoa vai passar um longo período numa carreira, ninguém quer iniciar uma carreira pensando que, se não der certo eu mudo, porque vai correr um tempo até ela primeiro perceber que não é aquilo. E segundo, montar uma estratégia para mudar. Terceiro, implementar essa estratégia. E quarto, mudar. Então, leva-se um tempo para isso, né? E os pais, eles devem atuar como agentes favorecedores dessa descoberta, né? E também procurar estabelecer relações mais positivas, que facilitem a autonomia, que facilitem a responsabilização. Aí vocês podem falar, nossa, Angela, não é fácil. Eu sei, eu tenho 2 filhos. E eu atendo muitos jovens. Aliás, eu iniciei minha carreira com jovens, né? Então, eu sei o que é. Mas é necessário. Nós somos a liderança na vida dos nossos filhos. Se eles não sentirem segurança em nós, se eles não se sentirem apoiados por nós, quem vai apoiá-los?
Se eles não sentirem que nós estamos com eles nesse momento, eles vão procurar a companhia de quem? Se eles não sentirem, né, que somos uma influência positiva na vida deles, ó, Cláudia está falando a verdade. Se eles não sentirem que nós somos uma influência positiva na vida deles, ou que pelo menos a gente pode não saber as coisas, mas a gente vai procurar saber para ajudá-los. Se eles não sentirem isso, onde eles vão buscar isso? E será que nesse mundo tão desafiador como está agora, vale a pena a gente arriscar de deixar que eles busquem sei lá aonde? Certo? A Cláudia tem três homens, é isso? Enfim, gente, então termos atitudes de apoio, de acompanhamento, de encorajamento, de diálogo, abrir o diálogo, sim. Os filhos, eles podem falar para nós, que gente, se ele não falar para nós, ele vai falar para alguém, né? Então a gente deve abrir o diálogo e eles falarem pra gente tudo que eles têm vontade. Ah, duas meninas e um menino. A gente tem que abrir esse diálogo, né? Por mais que tenham coisas que a gente não concorde, e a gente pode se posicionar. Olha, tudo bem, eu não concordo. Eu posso aceitar, mas eu não concordo. Eu não tenho que concordar. A gente tem que se posicionar, sabia? Eles precisam. Eles gostam de saber que a gente tem crítica, né? Não é ficar criticando, mas é que a gente tem crítica. Ah, que legal. Então, gente, essa postura de encorajamento, de diálogo, de aconselhamento, de monitoramento. Ah, quem entrou aí? Monitoramento. Nós temos que monitorar nossos filhos. Veja bem, não é pôr um detetive atrás deles, mas a gente tem que fazer um acompanhamento, né? Isso vai contribuir para que eles se desenvolvam, para que eles trilhem uma carreira, né? E durante a convivência diária, principalmente, os pais, eles vão construindo os valores dos filhos. Olha, vocês já ouviram falar que uma fruta não cai muito longe da árvore? Pois é. Então, por quê? À medida em que nós vamos passando os valores para os nossos filhos, eles vão, né? Eles vão absorvendo. Então, a influência dos pais e das pessoas com as quais eles convivem podem determinar, sim, essas escolhas futuras, mesmo que indiretamente. Mas a boa relação, a sintonia da família com a escola, porque a escola também influencia, né, professores e, além de tudo, os amigos. Então nós temos que conhecer os amigos. Quem são esses amigos? Não é verdade? Bom, para a maioria dos jovens, responder a pergunta o que você quer ser quando crescer não é uma tarefa simples de ser respondida, principalmente nos dias de hoje, em que nós temos muitas profissões sendo extintas e outras entrando no lugar. Não é simples. A maioria não sabe realmente como responder, e mesmo aqueles que sabem, que falam que tem toda a segurança, eles não sabem. Eu tenho vários exemplos de jovens que, quando eles me procuram, né, quando a gente inicia um programa de orientação profissional, seja o individual ou o coletivo, eles falam: olha, eu de tanto que fico me perguntando que profissão que eu vou querer ser, eu não tenho essa resposta, eu não sei, eu tô perdido, não sei. Aí eles falam que eles escolhem uma profissão. Eles escolhem uma profissão. E aí, quando as pessoas perguntam, eles falam: essa. Ah, é tal profissão. Ah, nossa, que legal. E eu já tive caso, tá até lá no meu, aqui no Instagram, de uma pessoa que uma ex-aluna, que ela não sabia que profissão ela ia seguir, ela estava sendo muito cobrada, então, e ela queria
ela queria ganhar um tempo, ela acabou escolhendo qualquer coisa, foi lá, fez o vestibular, ela não queria passar, não passou mesmo. Aí depois ela conseguiu fazer o programa de orientação e tomou uma decisão. Sim, são muito imaturos ainda para decidir, é isso mesmo. Inclusive, Cláudia, você tocou num ponto que é muito importante e eu vou falar sobre a maturidade para escolha, se tem uma idade certa para escolher a profissão, né? É isso aí, ó. A Cláudia já colocou aqui. Então, a maioria ainda persiste, para a maioria eles ainda persistem no dilema. E eu vou dizer uma coisa, gente, outro dia eu conversei com um rapaz, foi a respeito de um trabalho, é uma pessoa que já é profissional. Olha só, ele estava com 43 anos, tá? 43 anos, já é uma pessoa, e eu estava falando sobre o meu programa de orientação profissional. Aí ele falou assim pra mim, ai meu Deus, Ângela, que pena que eu não te conheci quando eu tinha meus 18 anos, isso teria me poupado muitos dissabores. Por quê? Ele fez 2 faculdades, tá? Eu não vou identificar a pessoa, tá? Mas ele fez uma faculdade que ela é muito assim, solicitada, né, para homens. Aí depois ele fez uma outra, porque essa daí ele fez para agradar o pai. Então ele fez 5 anos para agradar, para não desagradar. O que eu tô falando, tudo dado de realidade. 5 anos. E aí depois ele fez a outra que ele achava que era a profissão dele. E aí foi tentando, prestou concurso público. Olha, ele ocupava até que um cargo bem interessante. Só que ele pediu exoneração no início, aliás, no final do ano passado. Então no início desse ano ele já estava exonerado do cargo. Gente, sabe o que é a pessoa pedir exoneração de um cargo público? É um cargo público bem considerável. Não se encontrou ainda, percebe? Então esse dilema é um dilema que ele assola 95% da população. Bem, e aí também, né, ainda persiste aquele dilema, qual é a melhor escolha? A mais rentável e segura, mesmo que eu não gosto, ou optar por uma coisa que eu vou amar, mas que não dá muito dinheiro? E aí, aquilo que eu falei, né? Não é a profissão que dá dinheiro, é o quão competente você é para gerar renda. Então, o que a gente tem que fazer? Nossos filhos criarem competência, desenvolverem competências para que eles possam gerar a renda deles, né? Então, o essencial é apoiar a escolha, mas a escolha embasada nos talentos, nos motivadores, porque aí a pessoa nunca vai ter que trabalhar, ela vai achar que a vida é muito, muito boa, né? Por quê? Porque ela vai estar fazendo uma coisa apoiada nos talentos. Então, os pais precisam participar da escolha, né? Como agentes facilitadores do processo. Então, não é nem o delargar, o soltar, né? Vai escolher, não vou me envolver, então vai lá. Tá. Depois você só me avisa quando você já tiver formado. Ou não, nossa, tem que escolher essa aqui. Não. Nós somos agentes facilitadores do desenvolvimento dos nossos filhos. Nós facilitamos o desenvolvimento deles. Então é essa postura que a gente tem que adotar para que eles se sintam seguros, apoiados, né? Então, facilitar as experiências para que eles se desenvolvam na carreira, né? Para que eles possam se inserir no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que, diga-se de passagem, está cada vez mais desafiador. Bem, então eu vou responder rapidinho aquelas perguntinhas que eu fiz inicialmente, né? Que é assim, vocês acham que os pais influenciam? Olha, eu queria que vocês pusessem aí, dá um delayzinho, né? Até vocês me mandarem, mas eu gostaria que vocês colocassem aí, ó. Vocês acham que os pais influenciam na escolha profissional dos filhos? Põe aí um positivo ou um negativo para mim.
Demora um pouquinho, né? Eu sei. Sim, exatamente. É isso aí. E eles então influenciam de forma direta ou de forma indireta, de forma declarada ou de forma velada, né? De forma positiva ou de forma negativa, vai depender da relação que ele estabelece, da consciência que eles estabelecem, certo? Em que medida a influência é positiva? Então, até já respondi, né? Ela é positiva à medida em que eles conseguem estabelecer uma relação que favoreça o autoconhecimento. À medida em que o filho ele começa a participar de situações em que ele possa se desafiar, né, e que ele possa também se autodesenvolver, se autoconhecer, então aí sim a influência ela passa a ser mais positiva, mas também depende muito da relação que os pais têm, da proximidade. Uma coisa que acontece é assim, é muito natural que na adolescência os filhos eles se afastem um pouco, porque o primeiro grupo social do qual eles fazem parte é a família. Nós somos o primeiro grupo social e o ser humano é um ser social, né? Mas assim, a partir do momento que eles começam a mudar de fase, que eles vão para a adolescência, existe uma necessidade de buscar referências e outras referências. E é aí então que começa a ampliar o grupo social deles. E aí eles vão para a escola, né? E aí eles têm os amigos. E é importante esse acompanhamento, né? Estar próximo, saber dos relacionamentos, entender quem são as pessoas, com quem eles convivem, né? E a terceira pergunta que eu tinha feito lá, será que há outros personagens que também interferem na escolha profissional? É complicada. Mas tem jeito, viu, Cláudia? Tem jeito, tá? Então, olha só, será que há outros personagens que interferem na escolha profissional? Sim, todas as pessoas com as quais o jovem interage, além da família. Além da família tem a escola, os professores, os amigos, mas, sem dúvida nenhuma, a maior de todas elas, né, a que ocupa o primeiro lugar no ranking das influências, é a família. É o primeiro, né? Bom, e aí, eu vou falar muito vocês vão me ouvir muito falar sobre autoconhecimento com foco profissional. Vocês vão me ouvir falar muito, e isso faz parte dos 80% das informações que os jovens eles precisam ter acesso para poder tomar uma decisão de forma assertiva. Os outros 20% é pesquisa externa, é o que a gente tem que buscar fora deles. E aí eles conseguem aonde? Acesso por meio de pesquisa, fóruns de profissão, feiras, né? É isso. Tá. Influenciam, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que conhecê-los, né? Porque eu vou falar uma coisa, viu? A gente também pode influenciar muito a vida dos amigos dos nossos filhos. Não é? A gente pode ter a oportunidade de fazer isso. Bem, então, gente, acertar na escolha profissional, ela depende. Olha, tá dando que tá baixo aqui, eu preciso de uns corações aí. É o primeiro passo para ser bem-sucedido no futuro, né? E conquistar a profissão ideal. E a profissão ideal, ela deve ser apoiada realmente no potencial interno, né? Por quê? Porque, na verdade, quando ela é apoiada no nosso potencial interno, nós vamos nos realizar no futuro. Bem, então é isso, né? Eu queria deixar muito claro aqui que a influência dos pais, né, da família, ela é muito importante para tudo, gente. Tanto como para ser uma referência positiva,
né, para ser uma referência que eles vão aderir, como para ser uma referência que eles vão acabar não aderindo. Então, cultivar esse relacionamento de apoio, esse automonitoramento, esse acompanhamento é muito importante. Bem, minhas lindas, minhas queridas e meus queridos, né? Porque eu acho que deve ter algum homem aí, algum pai, né? Essa live ela vai ficar salva. E eu já quero deixar o nosso encontro marcado para a live da semana que vem, do dia 22/9 às 20 horas. O tema vai ser: por que ter filhos bem-sucedidos profissionalmente no futuro é um desafio? Bom, é isso, minhas queridas. Amei. Espero vocês, então, aqui comigo, dia 22. E olha, lá no grupo de WhatsApp, quem não estiver fazendo parte ainda, por favor, mães, venham fazer parte. Porque nós vamos colocar muita coisa lá, tá? Vocês já viram, né, que eu já comecei a mandar coisinhas? Vamos mandar muito mais. E olha, o evento promete, viu? Eu preparei muita coisa legal para vocês, tá bem, minhas lindas? Gente, um beijo. Fico agradecida. O grupo... Ah, tá. Ó, o grupo tá lá no link da bio. Se vocês quiserem entrar no grupo de WhatsApp, tá lá, tá bem? Minhas queridas, meus queridos, foi um prazer. Um beijo. Fiquem com Deus.